E você acha que o bolsonarismo morreu, enfraqueceu, fortaleceu com o que aconteceu dia 7? Eu acho que enfraqueceu. Eu acho que enfraqueceu, mas ainda é um movimento político muito forte. Não dá pra dizer que ele tá morto. Não. Mas ele pode fazer um candidato pra próxima eleição e eventualmente ganhar? O Lula deve estar doido pro Bolsonaro tentar. Pra ele é bom? É, claro. O Lula já estava falando porque não aparece uma outra força, é isso? O Lula estava já falando, não podemos descartar a possibilidade do Bolsonaro em 2026, temos que tomar cuidado, porque para ele é bom manter o fantasma do Bolsonaro vivo. Ah, entendi. Eu tenho a sensação, até escrevi isso no Twitter outro dia, que o PT vai passar 4 anos fazendo oposição ao Bolsonaro. Como o Bolsonaro fazia. Como se o Bolsonaro tivesse a faixa. Mas o bolsonarismo. O Bolsonaro também se alimentou disso, exatamente. Desse fantasma do PT. Exatamente. Senão o PT volta, E fazendo tudo que o PT queria. O Nando tem uma frase que condensa muito bem isso, né? Tem que fazer tudo que o PT quer, senão o PT volta. E isso é muito claro. E essas pessoas não conseguem enxergar, sabe? Eu faço vídeo, uso meu humor ali pra tentar, de alguma forma, mostrar alguma coisa que tá muito clara, é muito óbvia. Mas elas, sabe, elas continuam. Mas o Lula vai estar sendo inteligente ou burro fazendo essa ideia de deixar esse fantasma do Bolsonaro sempre presente? Bom, o Bolsonaro foi burro, né? Ele se ferrou no final. Mas também o Bolsonaro abusou, né? Bolsonaro, na pandemia, ele abusou. Eu não votei no Bolsonaro de novo, até bom pra quem tá me ouvindo aí, que fica assim, mas isso aí, a política tem que fazer acordo com o Centrão, não sei o quê. Eu teria votado no Bolsonaro novamente contra o Lula, se não fosse pela pandemia. Eu teria votado. Porque a pandemia realmente desnudou o ser humano que o Bolsonaro é pra mim, sabe? Eu perdi pessoas queridas, pessoas da família que acreditavam no Bolsonaro, que não se cuidaram, numa época que não tinha vacina, não tinha nada. Falavam, Globo lixo, Globo mente, sabe? Esse é um vírus político. E o mundo inteiro preocupado, né? Se fechando, recomendando cautela. E o Bolsonaro mandando as pessoas irem pra rua, aglomerando em padaria, tirando máscara de criança, lançando desconfiança em cima das vacinas, já falando de um remédio que não funciona. Você entende por que ele fez isso? Porque foi uma coisa burra ele fazer isso. Ele poderia ter saído como o grande herói da pandemia, juntando todo mundo por um bem maior. Eu não entendi porque ele fez... Eu acho que o Bolsonaro... Ele fez um caminho totalmente burro e que só foi contra ele. O Bolsonaro é um chimpanzé com metralhadora. É como eu enxergo o Bolsonaro. É um chimpanzé com uma metralhadora que vai atirando e matando todo mundo. Assim, é uma metáfora, tá? Não tô querendo... Sim. Colocar nesse... Mas assim, já o Lula é um cara mais esperto. Pra mim, os dois são perigosos. Exato. Os dois são perigosos. Só que o Bolsonaro é um chimpanzé com uma metralhadora que todo mundo vê que é um chimpanzé que tá na metralhadora. Então é fácil chegar lá, vai matar um monte de gente, mas tira o chimpanzé e acabou o problema. Mas o Lula é um sniper. Ele vai só no stealth lá, ele vai só pá... Na hora certa. Na hora certa e as coisas estão acontecendo. As manobras... o Lula é um animal político, é um cara muito inteligente. Assim, do ponto de vista político. Sim, aquele lance dele falar que era contra o aborto à véspera da eleição, entendeu? Contra todo o partido e toda a história, assim, é muito... A falta de escrúpulo é uma baita vantagem estratégica, né? Você ter essa capacidade de prometer uma coisa e depois fazer outra na maior cara de pau. Eu acho isso uma vantagem estratégica, né? Cara, é uma coisa que eu realmente não entendo como a galera tem essa capacidade de... Eu não consigo dormir à noite fazendo uma coisa dessas, assim. Falando uma coisa pra você... Sabe que o que ele tá falando é mentira e sabe que ele não acredita, mas ele vai falar... Vai com a cara dura, faz aquele jeitinho de manso, fala, promete e depois já tá revogando... Mas você acha então que essa força bolsonarista vai ser o contraponto ao sucessor do Lula, que provavelmente vai ser o Haddad, o Janja, sei lá o que vai ser? Vai aparecer uma terceira? Eu gostaria de acreditar, aí meu wishful thinking falando, né, que surgisse uma terceira via, que foi pelo qual eu lutei na eleição. Porque eu sabia que o Ciro falou isso muito bem, que vai continuar a polarização, vai continuar a guerra, isso não vai parar, ganhando Lula, ganhando Bolsonaro, isso não vai parar. Bem claro isso daí, Tinha que ter um nome conciliador. Você tinha as forças justamente antagônicas que despertaram todas as paixões políticas no país nos últimos anos, disputando ali. É evidente que isso não ia parar. É evidente que as pessoas vão continuar alimentando rede de fake news em WhatsApp e inventando coisas sobre o governo do Lula ou falando de coisas até reais. A gente sabe, né, que já tem coisas se desenhando aí que são muito estranhas. Né? Ah, é? Tipo o quê? Tipo essa coisa aí de meio que criar uma comissão pra avaliar fake news. Estavam querendo pegar essa atuação do TSE na eleição, que aliás era pra ter já terminado, já foi, né? E continua valendo. Não sou jurista, mas eu acho estranho. Se alguém puder me explicar, jurista aí que me segue, quiser me explicar, eu tô disposto a ouvir o porquê disso, mas eu não entendo por que ainda continua valendo o que estava sendo feito, né? E já estão falando meio que em normalizar aquilo.
Se eu não me engano, foi o ministro da Justiça. Eu não quero produzir uma fake news aqui. Então, supostamente, eu ouvi alguma coisa assim, tá? Normalizar em que sentido? De fazer isso, esse banimento de contas, esse banimento de publicação, uma coisa mais ágil. É enxugar gelo isso, né? E você acaba, de uma certa forma, entendendo que existe um apelo pra isso, quando você vê a quantidade de mentiras circulando. É uma coisa assustadora, principalmente na pandemia. Eu acho que haver essa ação agora de banimento e censura... Depois das eleições, por que isso não foi feito durante a pandemia? Que tinha gente morrendo por causa disso. Aí eu te falo por quê. Por quê? Porque estavam ganhando dinheiro com Havia um interesse em deixar o Bolsonaro empilhando o cadáver pra levá-lo até as eleições, pra mostrar, olha aí, matou 700 mil, você vai votar nele? Caramba, sabe? Cara. Então por isso que quando... teve essa frieza, eu tenho certeza. Cara, o PT não se mobilizou pra tirar o Bolsonaro do poder como deveria. Foi a esquerda mais moderada que você viu indignada. O PT não tinha interesse nisso, o Lula não tinha interesse nisso. O Lula tinha interesse em manter o Bolsonaro sangrando pra ganhar dele em 2022, que foi exatamente o que aconteceu. Então vem com esse papinho aí de... mas eles são seres humanos diferentes, o Lula... É o que eu falei, um é um chimpanzé com metralhadora, o outro é um sniper. O outro sabe jogar com a situação, sabe? Mas não tem a mesma falta de empatia. Entendi. Sabe? Essa coisa de toda vez falar que passou fome, aí chora, toda vez a mesma coisa, toda vez, sabe? Então assim, não me convence. Não questionando que tenha passado fome ou não é isso, mas não me convence, sabe? Eu acho que é um mise-en-scène, enfim.